tropa, antes de qualquer coisa a gente tem que entender que para uma boa aplicação de tinta, principalmente com grande concentração de alumínio, a gente tem que ter uma superfície bem nivelada, bem refinada. Para quê? Para a gente fazer a aplicação de tinta, manter um padrão de 3 a 4 demãos ali e não precisar ficar pulverizando para cobrir risco, para tirar defeito, né? Aplicar 1, 2, 3, 4, 5 demãos de tinta. Eu vou mostrar para vocês em detalhe o padrão para a gente preparar uma peça para fazer a pintura de uma cor prata. Esse aqui é um paralama de teste, tá, tropa? Vou começar, ó, lixando com a 320. Aqui no caso eu tô usando um taquinho de borracha, mas essa é a parte do nivelamento. Se eu precisasse entrar com um taco rígido, eu entraria, né? Principalmente se foi aplicado massa para nivelar e deixar a superfície o mais próximo do original possível. Mas falando sobre a questão do refino do que propriamente do nivelamento, né? Se fosse uma peça do dia a dia e tal, ainda mostraria como é que funciona na prática. Mas aqui vamos começar com a lixa 320, ó. No caso essa lixa da Riken, e a gente vai fazer todo o lixamento simulando um nivelamento do primer aqui. Esse paralama aqui ele tá com controle de lixamento. A maioria dos primers hoje já vem de fábrica com controle de lixamento, então esse aqui também já vem. No caso não precisaria, mas acabaram aplicando aqui e também não faz mal nenhum, né? Então eu vou fazer esses movimentos manualmente, sem a roquite, no paralama todo. Vocês viram aí todo o nivelamento do primer que foi aplicado. Essa é uma peça que eu falei para vocês que seria uma peça de teste, pra gente manipular vídeos para vocês, né? Só que a ideia desse vídeo não é mostrar a preparação, nada disso, né? Nivelamento, essas coisas, é mais questão de refino. Porque para uma boa aplicação de tinta com grande concentração de alumínio, o que a gente precisa? De uma boa preparação da superfície. Daí entra primeiro nivelamento, que dependendo da peça aí a gente usa taco grande, menor, rígido, taco de EVA, para fazer todo o nivelamento, que é aquela primeira lixada igual vocês viram aí do primer, para depois a gente começar o refino. E a questão do refino é o mais importante para a gente conseguir um acabamento legal na aplicação de cores com grande concentração de alumínio. E eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo do refino, tá? Viram um pouquinho aí do nivelamento com a 320. Eu até usei um taquinho de borracha flexível, porque igual eu falei, é uma peça de teste. Aqui uma lixa 320 da Riken. Agora a gente vai só finalizar os detalhezinhos que tem e vamos começar a refinar esse primer para a gente conseguir aquela aplicação top do prata, né? Porque se a gente não fizer um belo de um refino aí, não vai ter aplicação que salve. Porque a gente começa a aplicar, começa a aparecer bastante arranhão de lixa, a gente começa a pulverizar para tapar esses arranhões de lixa, fica aquela textura, aquele laranjado bem feio da tinta, e não é isso que a gente quer. A gente quer o acabamento mais fino que a gente conseguir na aplicação de tinta, tá? Lembrando, claro, de sempre usar os EPIs, né? Eu tô sem a máscara aqui, tá errado, mas é porque eu tô gravando o vídeo aqui para vocês também, mas no dia a dia sempre usando os EPIs, né? Não adianta de nada a gente vir aqui trabalhar, ganhar bastante dinheiro, não cuidar da saúde, depois gastar esse dinheiro tentando recuperar a saúde. Então vamos lá, vamos para a parte de refino. Bom, tropa, depois do nivelamento, né, que vocês assistiram só um pouco, agora aqui vai vir o mais importante para a gente conseguir uma baita de uma aplicação de cor prata, é a questão do refino. A gente vai começar a refinar esse paralama e agora tá valendo de verdade mesmo, né? Eu fiz o lixamento, ele tá, ó, todo empoeirado, certo? E o que eu tenho que
fazer depois que eu faço um nivelamento com a 320? Eu tenho que passar o controle de lixamento. Só que eu não posso passar o controle de lixamento em cima desse pó aí. Então eu vou usar um bico de ar aqui, passar bem um ar nele, usar uma flanelinha também que serve só para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, para limpar bem, para quando a gente passar o controle de lixamento, que vai ser o pó xadrez, ele penetrar certinho nas ranhuras ali, para a gente fazer o refino e não ter problema nenhum. Vou ligar o box BP ali, vai fazer um pouco de barulho. Agora sim, tropa, passar o paninho, passar o controle de lixamento, ó, bem fechadinho, pra gente entrar com Marrokit lixa 400 com interface, tá? Lembrem sempre que interface é refino. Sempre quando a gente vai refinar, a gente usa interface. Na lixa 600, na lixa 400, nivelamento a gente deixa para 320. Claro que vai ter situações em que a gente já vai começar nivelando com a 400 por ser detalhes pequenos, né? Mas na maioria das vezes esse é o processo. Já está quase saindo um curso aqui de preparação, mas a intenção não é essa. A intenção é falar sobre o refino para a gente conseguir uma aplicação de cor prata e não ficar tendo que cobrir risco de lixa pulverizando. Agora que eu passei o controle, bico de ar de novo. Tiro o excesso, agora 400 na Marrokit com interface. Não preciso falar nada, né? Dá uma olhada nisso aí. Como ajuda demais o controle de lixamento. 400, interface, Marrokit. E vamos fazer isso aí no paralama todo. Isso aqui é um refino de uma peça de teste. Mas se fosse num dia a dia de trabalho, a questão do refino não ia mudar nada, tá? Continuaria assim, do jeito que vocês viram. Interface, Marrokit e lixa 400, independente se fosse massa no paralama todo ou não. Nivelamento, que foi aquela primeira lixada que vocês viram, que sim, seria diferente. Porque se tivesse sido aplicado massa, tem alguns vincos aqui que eu puxaria a fita para acertar, taquearia, né? Usaria um taco de EVA para fazer todo o nivelamento para depois fazer o refino. Agora a gente vai fazer o seguinte, da mesma forma, passar bem um ar, limpar bem, controle de lixamento, Marrokit com interface lixa 600. Aquele processo que a gente fez com a lixa 400, agora a gente vai fazer na lixa 600. Viram o de mais importante, que foi o refino. Para a gente fazer a aplicação de tinta num prata, tá prontinho, tá? Eu vou colocar dentro da cabine, fazer a aplicação para mostrar para vocês como que ficou. Esse é o tipo de preparação que, olha, contra a luz, como a gente já consegue ver que ficou um acabamento legal,
finalizamos em cima das 600. Não vou fazer a aplicação de tinta molhada demais, a gente vai manter o padrão de semi-úmido, porque se eu aplicar molhada demais, esses lugares que abriu aqui, ó, podem acabar retratando, né? Lembrando que isso aqui é um paralama paralelo, um paralama que a gente comprou só para fazer alguns vídeos para vocês. E aqui é mais a questão de não ficar a marca de lixa, né? Mas também, se eu aplicar molhado demais, vai acabar retratando isso aqui e a gente vai perder o vídeo. Nesse paralama, a gente vai tentar manter um padrão de 3 demãos de tinta. E o padrão do lixamento foi taquear com 320, né? Porque não foi bem taqueado, foi só mostrado ali. Porque a ideia da aula, de novo, é a questão do refino. Daí refinado com 400, refinado com 600 na roll kit, sempre usando interface e também controle de lixamento. Vamos lá então, colocar dentro da cabine, 3 demãos de tinta, vamos ver o acabamento que vai ficar. Vamos lá então, tropa, a cor que eu escolhi foi o prata Sirius. E para dificultar um pouco a nossa vida ainda, é tinta pronta, tá? Primeira demão de tinta. Lembram que a gente não vai aplicar tão úmido, porque acabou abrindo nesses lugares que a gente conversou. Porém, não vai ser uma demão seca, vai ser uma demão semi-úmida. A tinta sempre caindo, ó. De uma forma que mesmo que a gente olhe de ângulo, vocês estão vendo aí? Como ela não é seca? Essa foi a primeira demão. Nós vamos esperar um intervalo para aplicar a segunda, lembrando, tinta pronta, tentando manter um padrão de 3 demãos de tinta, no máximo 4, acabamento mais fino que a gente conseguir, por conta de todo o refino que vocês viram ali, né, para pintura. Igual eu falei, não adianta de nada uma aplicação top se a preparação não estiver legal, porque senão começa a aparecer risco de lixa e tal, e a gente acaba pulverizando demais para cobrir esses riscos de lixa. Isso a gente não quer. A gente quer colocar aqui e pintar, não ficar corrigindo coisas da preparação. Ó, então, segunda demão. Dessa vez já é um pouco mais molhada que a primeira. Vocês já vão notar, ó, na aplicação, como a gente já busca uma melhor cobertura. Prata Sirius, uma cor com grande concentração de alumínio. Dá uma olhada nisso, como a gente já buscou mais a cobertura. Dessa vez eu vou mostrar como que ficou a segunda demão seca já, né? Antes de aplicar a terceira, pra gente ver se ficou alguma marquinha de lixa. Dá uma olhada na importância de uma boa preparação. 2 demãos apenas. Isso que nem foi as 2 molhadas, porque a gente tinha alguns detalhes aí que a gente não queria que retratasse. Mesmo assim, a gente já conseguiu uma cobertura legal, bacana e um acabamento fino. Terceira demão pra gente finalizar, aplicar 2 demãos de verniz e aí colocar lá fora no sol para vocês verem. Presta atenção como a terceira demão vai ser diferente. Primeiro que eu nem me preocupo mais com os cantos. Segundo que é a mesma regulagem, um pouquinho mais lenta e um pouquinho mais distante. Agora é só a gente esperar secar, aplicar as 2 demãos de verniz e ver se o alumínio ficou bem orientado, botando o paralama lá na rua. Mais uma vez, dá uma olhada no acabamento fino que a gente conseguiu. Com 3 demãos de tinta e uma tinta pronta, tá? Vocês querem saber a marca? A marca da tinta é a tinta pronta da Anjo.
Agora a gente vai pra 2 demãos de verniz, tá? Bem rapidinho aqui, ó. Que a gente nem tá focando na aplicação de verniz. É mais a questão da preparação, do refino, pra gente conseguir manter um padrão de 3 demãos de tinta com acabamento bem fino, que não fique nenhum arranhão de lixo. Segunda demão de verniz, fazendo os cantos como se fosse uma peça para um cliente, mas não é. O verniz que eu estou usando é o verniz Fast da Anjo. Como é uma peça de teste, eu quero mostrar o resultado ainda hoje para vocês lá no sol. Aproveitar que tem só um pedacinho de sol lá fora. Daqui 5 minutos eu já coloco lá para vocês verem, mas tá aí o resultado, ó. Ó o acabamento da tinta e do verniz. Lembrando que é uma peça de teste para essa nossa aula. Dá uma olhada nisso. Se fosse pintura mesmo, não ficaria tão bem feito. Tô brincando. Mas ó, detalhezinho que ficou ali, ó. Isso aí eu vi, claro, mas eu não corrigi porque é peça de teste. Mas isso aqui é o tipo de coisa que não pode acontecer quando a gente faz um serviço para um cliente, né? Jamais. Aquilo ali a gente, ainda mais que é bem grande, a gente identificaria já na primeira demão de tinta, igual eu identifiquei, só que eu não quis mexer. Real aqui esses cantinhos também, ó, como ficou mal lixado. A questão era mais daqui da aplicação do meio, para vocês verem o acabamento que a gente consegue fazendo uma preparação bem feita. Então vou esperar secar, vou botar lá no sol pra gente ver esse alumínio se ficou bem orientado. Vamos lá então, tropa, colocar lá na rua para vocês verem como que ficou essa aplicação. Esse cavalete aqui é muito, muito bom mesmo, ó. A facilidade. Ele tá com uma... Acabei fazendo um suporte aqui, né? Pra conseguir ter uma melhor visibilidade para vocês na aplicação. Vamos lá aproveitar aquele cantinho que ainda tem sol, ó, para eu mostrar para vocês como que ficou. Só que eu vou ter que levantar por causa da areia. Aí. Deixa eu ver se tá pegando sol aqui. Eia, coisa linda. Olhadinha de lado aí, ó. Parece até que é branco, olha só, coisa mais linda. Prata Sirius, alumínio bem orientado. Primeiro vídeo que eu faço forjando uma pintura, né? Igual eu falei pra vocês que a gente ia ter. E não vai ser a primeira, vai ter outros vídeos que eu vou fazer com esse paralama aqui. É isso aí? Ficou alguma dúvida? Eu creio que não tenha ficado dúvida nenhuma, mas você já sabe, né? Se for alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. No mais, passa pro lado aí, vamos pro próximo vídeo.